A senhora pode nos dizer o seu nome completo, idade, onde nasceu, como chegou em Roraima? Eu me chamo Irmã Florença Águida Linde. Estou com 78 anos. Nasci na fronteira do Brasil com a Goiânia. Meu pai é inglês e a minha mãe é brasileira. Como chegou em Roraima? Ah, eu sou roraimense. Como eu cheguei aqui desde que nasci, porque quando eu me entendi já estava no Brasil aqui em Roraima. Sobre sua infância, como foi, e se a senhora tem irmãos? Olha, eu sou de pai inglês e mãe brasileira. Eu sou a segunda filha. Do primeiro matrimônio da minha mãe, somos em 3. O mais velho, eu disse seu nome, Alfonso, já é falecido. A segunda sou eu, irmã Florença, e a terceira é a dona Lina, famosa Dona Morena, que trabalhava no quartel. Somos 3 do primeiro matrimônio. Se você quer saber mais a história, é o seguinte: a minha mãe ficou viúva com 20 anos e casou com um brasileiro. E com este brasileiro ela teve mais 12 filhos. Então, irmãos, nós somos 15 filhos. Fale sobre a sua infância. Fale sobre a sua infância. Fale-me sobre sua infância. A minha infância, eu fui criada como sou. Para vocês saberem, eu sou deficiente do braço, nasci assim, e fui criada pela minha avó, a mãe da mamãe. Foi a mãe que eu conheci. E com a idade de 1 ano e 5 meses, e a minha irmã 3 meses e o meu irmão com 2 anos e pouco, perdemos o pai. O pai faleceu e nós ficamos com os avós. E a infância foi muito difícil, né? Porque aí sem a mãe, e depois fui criado com os avós. Com a idade de 5 anos para 6 anos, perdi o pai que eu conheci, que foi meu avô. Né? Ele faleceu, eu tinha 5 anos e ia completar 6 anos. Em vez que a minha irmã, ela ficou com a mamãe, mas eu fiquei com os avós e meu irmão. E logo em seguida ele faleceu, que era muito apegado com o papai. Não conheci meu pai. O pai que eu conheci foi o meu avô, senhor Ampolino Alves Pereira. Pergunta como foi a relação dela com o avô. Como foi sua relação Afetiva com seu avô? Muito, muito bem, muito carinhoso com a gente, tudo. Era a neta, a primeira neta, né? E gostava muito. Ele, por um tempo, ele ficou com problema visual e eu era o guia dele. Sempre, porque na fazenda, né, no interior, se ele ia para a roça, eu ia para o tabacal ou ia para o curral, eu tinha que acompanhar ele sempre. Pergunta se ela se criou na roça. A senhora se criou na roça? No interior, na roça, trabalhando. E naquela época, Roraima não tinha estrada, não. Quem tinha pequenas fazendas compravam as coisas em Manaus no inverno, quando tinha a Cachoeira do Bem Querer, permitia que o barco subisse e descesse. Então, meu avô é desse tempo, né, que no inverno embarcava os boi para Manaus e de lá comprava as coisas. E o resto era tudo feito na fazenda, no lugar do interior mesmo, na roça. Por exemplo, o açúcar, fazer o mel, fazer a rapadura, fazer tudo para terem em casa. Senão, quando acabava, e plantação de café, de tabaco. O meu avô gostava muito da plantação de tabaco.
E então eu acompanhava sempre ele, né? E como surgiu esse desejo de adentrar na vida religiosa? Então, eu fiquei toda essa vida, perdi o vovô, depois fiquei com a vovó, e fui crescendo e tudo. E os parentes, quando eu completei 6 anos, né, a minha avó achou que eu devia ser alfabetizada nas 2 línguas. Porque a minha mãe, naquele tempo, era dos benedetinos, né? E a minha tia, eles vieram aqui para o colégio, o internato aqui de Boa Vista. Em vez, depois que o vovô morreu, ficou meus tios, eles acharam que eu deveria, só porque a outra era novinha, estava com a mamãe, devia ser alfabetizada nas 2 línguas. Agora é que vem o duro. Então, quando eu completei 6 anos, meus tios e a minha avó me levaram para a Guiana inglesa. Agora é Guiana, mas era tempo, meu pai era da Guiana inglesa, ele era inglês. Então, e me colocou numa aldeia, na missão dos benedetinos. Desculpe, na missão dos jesuítas. Não era benedetinos, eram os que estavam aqui. Né? Eu fui para a missão dos jesuítas na Guiana inglesa. Se chama a missão de Sun Creek. E lá eu fiquei, né? Porque tinha lá um inglês que era casada com uma brasileira. Então ali eu estudava junto com os indígenas Wapixana. E eu tinha que estudar as 2 línguas. Tanto é que até hoje não me esqueci nenhuma nem a outra. E lá eu fiquei há 4 anos. Quando a família do meu pai ficou sabendo, pediu que mandasse a gente com a avó paterna. Aí fomos para Joston. Aí já fomos as 2 juntas. A mamãe já tinha casado e a minha irmã foi entregue para a vovó e ela mandou as 2, porque o menino já tinha falecido, mandou as 2 meninas com a avó paterna. Só que nós somos brasileiras. Quando surgiu a primeira revolução da Guiana inglesa, nós tivemos que voltar para o Brasil. E a questão dela entrar para a ordem religiosa? E a questão de a senhora entrar na ordem religiosa? Então, aí eu fiquei aqui, a minha irmã casou-se e eu fiquei com a minha avó. Mas já lá em Berbice, que nós moramos mais em Berbice, eu estudava num convento. E a minha vontade era ser irmã. Depois me perdi quando voltei para o Brasil, que não tinha. Aí, por sorte, no ano de 1954, não, chegamos em 54. Em 1960, aí apareceu as irmãs e os padres da Consolata, que já tinham assumido aqui na nossa região da Serra da Lua. Eu me encontrei com as 2 irmãs e eu tinha vontade eu dizia para minha avó, quando eu ficar de maior, porque a minha avó era muito doente, era do coração, e ela, quando atacava alguma coisa, ela tinha que ir para Joston, que só tinha médicos lá para cuidar dela. E aí, então, eu dizia, vovó, enquanto a senhora está viva, eu estou com a senhora, mas depois eu vou embora, eu vou para a cidade, eu quero ser irmã. Aí eu vim e comecei do zero a estudar. Eu vim depois que eu completei 20 anos, 17, 18 anos, aí eu vim para a cidade.
Mas antes era sempre lá na Serra da Lua, no interior. Aí você começou a estudar. Aí eu tive que começar a estudar aqui no Brasil. E as irmãs da Consolata fundaram uma escola chamada São Vicente, bem encostado ali onde era o hospital, para as moças que vinham do interior estudar. Mas eu tinha todos os meus documentos do colégio, que eu já estava no ginásio lá. Então, a minha irmã casou-se logo, eu fiquei sozinha. Então, aí chegou aqui em Boa Vista, eu fui me apresentar nessa escola, que das moças que vinham do interior para trabalhar na cidade e para estudar. E eu tinha muita dificuldade, até hoje ainda tenho, em português. Né? Porque lá a gente estudava o inglês e a língua, pois era francês. Então, aí eu comecei a estudar. Né? Meus estudos mais era o português e a história, né, um pouco, e a geografia. O resto, ciência, matemática, tudo isso, era tudo igual. E eu tinha todos os meus documentos. E eu comecei a estudar ali. E eu depois, o padre Genésio, eu fui mostrar para ele meus documentos de lá, da Guiana. E ele disse, não, você já pode entrar no primeiro ano do JEC. Né? E para mim, olha, vou falar a verdade, era muito difícil. Muito difícil. Eu tinha que procurar para me confessar, para assistir. A missa era legal porque era tudo em latim. E lá era a mesma coisa em latim. Entendeu? E aí para confessar e conversar, eu tinha que procurar um padre que falava o inglês. E o padre que eu encontrei, que todo mundo conheceu, é o padre Josézinto, que hoje é falecido. Então, ele que foi meu confessor e meu guia no começo. Qual a sua congregação? Eu fui da irmã missionária da Consolata. Quando eu entrei para ser irmã, fui com elas. Depois, quando eu devia fazer os votos perpétuos, foi que acharam que eu não era feito para a congregação delas. Mas aí já era aqui em Boa Vista, já tinha voltado para cá, não tinha outra congregação. Agora já tem, mas antes não tinha. E para voltar a São Paulo procurar uma outra congregação, era muito difícil, porque eu sou pobre. E aí o bispo do tempo, né, como eu trabalhei, fui secretária do falecido bispo, que está aqui, enterrado aqui na catedral. Né, eles não queriam que eu entrasse, porque eu era secretária na prelazia. E o diretor do ginásio, ele até passou um tempo sem dar o ok para mim sair. Ele era o vigário, já é falecido, padre Mauro Fancelli. E depois, então, o bispo da época, D. Aldo Mongiani, foi disse assim, olha filha, mas tem gente consagrada sem ter congregação. E eles estavam precisando realmente de uma enfermeira para a missão Catrimane dos indígenas, onde trabalhou o Padre Caleri. E eu fui muito amiga do Padre Caleri, desde jovem. Aí eu não tinha outra solução, a vovó já tinha falecido, tinha minha mãe, mas a gente não se dava com o padrasto, né? Então, aí eu aceitei. Ele disse que eu podia continuar com meus votos religiosos, trabalhando lá com os indígenas Yanomami. E assim foi. Hoje eu sou irmã consagrada
Diocesana, eu dependo diretamente do bispo. Como foi o trabalho dela com os indígenas? Como foi o trabalho da senhora com os indígenas? O meu filho, aí é duro, né? Eu sou técnica de enfermagem. Encontrei barreiras quando cheguei sobre a língua, que não era fácil. E quem tomava conta lá são os italianos. Não tenho vergonha de dizer que o pessoal tem um preconceito com os negros. Nós somos realmente deixados de lado por causa da cor. Então, quando eu cheguei lá, eles já tinham um processo de criação de crianças. Tinha 2 crianças, tinha lá uma empregada. Olha, para falar a verdade, quando eu cheguei lá, era no inverno. Eu cheguei na Missão Catrimani no dia que o São João Paulo II pisou no Brasil. No mesmo dia. Aí eu pisava nesta missão, que eu já conhecia a missão que a gente trabalhava com o Padre Calério. Tudo, né? Então eu acompanhei todo o processo da vida do Padre Calério até chegar aos ossos dele. Pergunta o que foi a missão Catramã? O que foi a missão Catramã? A missão Catrimani continua até hoje. Catrimani, na língua Yanomami, significa construtores de casa. Então são os índios que eles seminômades que vão de um lugar para o outro e constroem. Então quem descobriu e trabalhou com eles lá foi o Padre Calério, o Padre Bindo, que agora já é falecido também, e ainda é vivo o irmão Carlos Aquino. Pergunta qual era a função dela dentro da missão. Qual era a sua função dentro da missão? Então, logo quando eu cheguei lá, os italianos achavam que eu devia ir para a cozinha. Aí eu falei, não, eu sou técnica de enfermagem, eu vim aqui trabalhar como enfermeira. Porque o que saiu daqui, que deixou a missão, foi uma enfermeira. E eu vim para isso. E comecei. E depois me deram o encargo das crianças, das 2 crianças. Aqui tem 5 das que eu criei na missão. Então, A senhora ficava encarregada de cuidar das crianças? Cuidar das crianças, da enfermagem. A senhora cuidava dos índios que estavam doentes? Tudo é da enfermagem. Eu fiquei 10 anos lá. 10 anos na missão. Na missão. A senhora já enfrentou algum tipo de preconceito ou discriminação? E como? Sempre. Né? Sempre. Por ser mulher? Por ser mulher, por ser negra, né? E tudo. E tem mais isso, que dizem que eu pareço com meu pai, que muitos me chamaram de machuda, disso, daquilo. Já peguei muitos preconceitos, muitos. Mas eu, com a graça de Deus, eu superei tudo. O que a sua família achou da senhora se tornou filha? Irmã. A minha avó, ela aceitava bem também a minha. Não tiveram nenhum impedimento. Porque quando eu decidi, eu já era de maior. Então, a senhora nunca teve dúvidas? A senhora nunca teve dúvidas do que queria ser? Não, nunca tive. E eu sempre estudei, tem muitos aqui antigos, né, de Boa Vista que estudaram comigo. E me apelidavam de Santinha da Terra do Pé Descalço. Porque eu dizia que eu ia ser irmã. Eu estudei no colégio aí do JEC. Então, eles me conhecem, sabem? E sempre eu dizia, até hoje ainda tenho colegas de aula que estudaram comigo, uma que é daí do Hospital Geral, né? A Nádia
Então, estudamos juntos. A Marisa, tem muitos, né? E a gente estudava junto. E eu sempre dizia para elas, eu vou ser enfermeira. Quem de vocês quer ser médica, que eu vou ser enfermeira de vocês. Meu filho, naquela época, não tinha outro estudo depois do ginásio. Ou você estudava na escola normal para sair como professora, ou no JEC. No JEC, quando a gente terminava o ano, quem tinha recurso iam para a casa de estudante em Manaus, ou Belém, ou no Rio. Eu não tinha como ir. Aí foi o tempo que eu fiquei ainda aqui, terminei o JEC, aí resolvi entrar na congregação. Lá eu consegui fazer o 2º grau. E lá eu fiz o técnico. Fiz 2 técnicos, de enfermagem e contabilidade. Como a senhora vê o papel da mulher na sociedade, considerando o passado e o presente? Bem, as mulheres atualmente já deram um passo para frente. Não é como no nosso tempo, que diziam que a mulher tinha que casar e cuidar das crianças, ir na cozinha e tudo isso. Não tinha direito muito de estudo, né? E hoje em dia não. E a gente reza para que isso progrida, que vá mais para frente. Pergunto para ela assim, o que ela diria sobre a vida dela hoje, vivendo mais de 70 anos já? Como é que ela faz uma avaliação da vida dela? Como a senhora avalia sua vida vivendo mais de 70 anos aqui em Roraima? Aqui em Roraima. É bem, como eu nasci e me criei por aqui mesmo, né? Eu, falar a verdade, eu me sinto feliz. Muitas vezes a gente fica constrangida de uma coisa, de outra, né? Mas, por exemplo, eu vivi 20 anos praticamente sozinha nas áreas Yanomami. 20 anos. Para você querer saber alguma coisa desta irmã que trabalhou na Missão Catrimânia, eu fui presa na Missão Catrimânia e retirada por 10 PM. Por quê? Agora eu não vou mexer num lugar que eu não gosto. Seu Romero Jucá mandou retirar todos os missionários da área no tempo do garimpo para botar os garimpeiros. E eu sofri muito, não vou dizer que eu não sofri. Até hoje sofro porque eu não gosto às vezes de ficar sozinha, que eu fico lembrando o que eu passei e o que eu perdi. Eles queimaram meus diários, roubaram tudo que eu tinha, que eu morava lá já há 10 anos. Então, suas memórias foram é uma memória assim muito triste, muito triste, muito mesmo. E só saí porque não fazia nem um ano que eu tinha perdido um irmão de acidente. Senão eu teria ganhado o mato com os índios. Fui obrigada a embarcar num avião para sair. Então, esse é que a parte triste. A parte mais triste aqui. Porque muitos perguntam por eu ser morena, quando foi que eu cheguei aqui em Roraima, do Maranhão? Eu digo, não, minha filha, eu sou macuxi, sou filha daqui. Não vim de fora, não. Gostaria de ser missionária lá fora. E eu continuei sendo missionária aqui mesmo, na minha terra. Agradecemos a senhora. Se querem mais um pedacinho, pode falar. É que... Pode falar. Quando eu fui tirada da missão, que depois de 10 anos que eu estava lá, que eu fui presa, voltei,
As irmãs da Consolata, que não me aceitaram como irmã, quiseram ir para lá e me tiraram. Aí elas pensavam, eu digo, ela está perdida. Mas não, Deus colocou a mão. Então foi na época que estavam aceitando os voluntários para salvar os índios. E como eu era técnica de enfermagem, fazia de tudo, desde o parto mais difícil até cuidar da malária, de tudo isso. Eu disse para o bispo, não se preocupe, se eles não me querem mais na missão, depois que já passei tudo isso, eu vou ser voluntária. Não está chegando irmãs de fora para ser voluntária, eu vou entrar. E assim, entrei para o voluntariado e passado uns tempos lá nos lugares mais difíceis. Eu fui enfrentar garimpeiro, enfrentar tudo. Que às vezes eu saía não tinha medo, né? Hoje eu estou pagando com a minha saúde, não tinha medo, ia para todo canto onde precisava. E sem ganhar nada. Aí depois o governo fizeram um concurso. Foram me buscar num dia para fazer o concurso no dia seguinte. Foram me buscar de avião. Eu vim, fiz as provas e voltei. Passei. Era 6 meses. Depois de 6 meses, outro concurso. Então, eles queriam descartar, né? Ainda mais religiosa, descartar todo mundo, porque via toda a sujeira que faziam. Né? Aí, então, para concluir, eu fiz 4 concursos e passei nos 4. Fechou com chave de ouro. Fechei, passei os 4 e trabalhei até os 70 anos na FUNASA. Hoje a senhora está aposentada? A senhora está aposentada? Já, mas me aposentaram não com os direitos que eu tinha. Sem direitos? Sem os direitos que eu tinha, porque nesse meio tempo eu adoeci, eu fui operada de um tumor na hipófise e os médicos diziam, irmã, a senhora quando for... Eu sei que a senhora é apegada no trabalho, que eu fiz descobrir o tumor lá em Goiás. Mas a senhora, quando for se aposentada, é com direito, como é que a gente diz? Especial, é aquela... Não é especial, não. Eu tinha Auxílio saúde? Não. Não sei. Com direito ao salário integral. Integral. Isso. Mas não deram, não. Não deram salário integral. Que absurdo. Eu também tenho um tumor na hipófise. Só que eu não fiz operação. Eu fiz. Meu aumentar prolactina. Eu também tomo remédio ainda, mas ele ainda não o meu já era grande, tiraram 2/3 e 1/3 foi queimado. Também era da prolactina também? Alterava só a prolactina no hormônio? Sim. O meu é esse. A gente fica sem menstruar, né? Não, esse daí, eu já com 37 anos eu já fiz